Agora foi. Bom, então deixa eu projetar aqui para a gente começar. E mover para outro lugar aqui. Na gravação olhando para o lado, mas eu não consigo jogar no monitor principal. Tá aparecendo para vocês, pessoal, direitinho? Os slides estão sendo exibidos? Beleza. Então, vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre as falhas de mercado, né? As falhas de mercado, elas podem ser entendidas... Vou botar aqui, ó. As falhas de mercado, elas podem ser entendidas como situações em que as próprias pessoas deixadas a seu bel prazer, né, deixadas livremente, elas não chegam a uma configuração eficiente do ponto de vista econômico, né? Então, o equilíbrio de mercado ele se dá em algum ponto em que ou o consumidor está sendo onerado, ou o produtor está sendo onerado, ou em alguns casos, como o caso da falha de mercado da externalidade, nós temos uma coletividade sendo onerada por um problema daquela relação econômica. Tá falhando para vocês? Para mim, tá normal. Para mim tá normal também. Acho que é aí, Diogo. Tenta dar sair e voltar às vezes da página, ver se não é a conexão que tá. Acho que é porque eu entrei no Wi-Fi aqui e começou a atualizar tudo automático. Eita ferro. Deve ser isso, deve estar puxando banda aí na sua conexão. Então, pessoal, como eu vinha falando, as falhas de mercado, né, elas caracterizam aquelas situações nas quais o Estado é chamado a intervir. O direito, né, através do Estado, ele intervém na organização econômica, ele intervém numa relação social para que a gente tente chegar a um resultado mais eficiente. Tá? Então, a resposta para as falhas de mercado são intervenções ou uma intervenção estatal no sentido de que o resultado final, após aquela intervenção, seja mais eficiente do ponto de vista econômico. E essas falhas de mercado, por exemplo, vamos pegar aqui a externalidade como uma falha de mercado para a gente analisar. Eu dei um exemplo para vocês da fábrica instalada em Campos que vende para consumidores de outros países, né? E eu falei para vocês que no caso de uma externalidade negativa, não há incentivos por parte das pessoas envolvidas naquela relação econômica para internalizar aquele custo que está sendo repassado como efeito colateral negativo para o restante da sociedade. E aí eu dei o exemplo da fábrica, em que consumidores americanos, se eu não me engano, esse era o exemplo, eles compravam os produtos dessa fábrica instalada aqui em Campos, e essa fábrica ela poluía, né? Ela gerava poluição em excesso. Isso é um problema, né? Só que vamos pensar pela ótica do consumidor dessa relação e pela ótica do produtor. Pela ótica do consumidor, ele está extraindo um bem-estar adequado na visão dele frente ao custo que ele está pagando, né? Frente ao preço que ele está pagando por aquela mercadoria. Então, o consumidor daquele determinado produto, que é feito aqui em Campos dos Goytacazes gerando poluição, ele entende que ele está pagando um preço adequado para o nível de bem-estar ou de satisfação de necessidade que aquele produto está provendo para ele, ok? Do ponto de vista do produtor, aquele produtor ele está vendendo a um preço que ele entende como adequado, para ter uma margem de lucro que ele julga adequada naquela atividade. E se a gente parar para pensar, nenhum nem outro tem incentivos para agir diferente. Porque o consumidor americano ele não vai aceitar pagar mais caro por um produto com menos poluição, a princípio, certo? Porque se a fábrica ela não muda por conta própria a sua matriz de produção, provavelmente executar aquele mesmo trabalho, produzir aquele mesmo produto, aquele mesmo bem, com uma matriz mais limpa deve ser mais caro. E às vezes os consumidores eles não vão pagar mais caro porque eles não estão tendo esse custo da poluição, certo? Eles não têm por que absorver esse custo, já que eles não estão sendo afetados por isso. Do ponto de vista do produtor, se não houver nenhum tipo de regra, nenhum tipo de lei aplicável a essa situação, também não há incentivo para o produtor mudar a sua matriz de produção, porque o benefício que ele extrai dessa relação comercial é muito maior
do que se ele tiver que adaptar a fábrica dele, colocar filtros, ou reduzir a produção, ou mudar o insumo, etc., que vai gerar um custo maior, e se ele não consegue repassar esse custo, porque o consumidor americano não vai perceber benefício nessa situação, ele vai ter uma margem de lucro mais baixa. Então, não é pelo fato do consumidor ser egoísta ou do produtor ser egoísta que eles não vão tomar atitudes no sentido de resolver o problema da poluição. Isso não é um problema de caráter, tá? Isso não é um problema moral, isso não é um problema de valores, ok? Isso tem a ver com os incentivos que cercam aquela determinada atividade. Do ponto de vista do consumidor e do ponto de vista do produtor, racionalmente, não há motivo para que haja uma mudança naquele comportamento, haja adaptação da fábrica ou haja predisposição de pagar mais caro, se eles entendem que a relação custo-benefício da forma como está adequada. Porque, por mais que o produtor, por exemplo, pensando nos sócios e nos funcionários, eles sejam afetados pela poluição, afinal de contas eles moram em campos, o benefício que eles extraem dessa relação, em forma de salário, em forma de lucro, é muito maior do que esse custo. Por outro lado, a sociedade está tendo um custo sem ter um benefício direto. Okay? Então, nós não estaríamos sendo beneficiados diretamente por aquela relação comercial, em contrapartida, estaríamos absorvendo um custo através da poluição, certo? Porque a poluição é ruim. Ok? Então, novamente, percebam que nessa falha de mercado, especificamente, não há um dolo, não há uma maldade na conduta de parte a parte, mas sim o fato de que os incentivos que cercam aquela relação comercial, aquela relação econômica, não justificam uma mudança de atitude, ok? E quando nós falamos de incentivos, nós lembramos da nossa primeira aula com conteúdo, né, que na verdade foi o nosso segundo encontro, mas a nossa primeira aula de fato, quando nós falamos, dentre os primeiros princípios da economia, que as pessoas reagem a incentivos. Então, enquanto agentes racionais, não só para fins econômicos, nós sempre tomamos decisões balanceando quais são os custos que nós temos atrelados àquela decisão e quais são os benefícios extraídos daquela decisão. Percebam que, enquanto agentes racionais, nós sempre não, mas de maneira geral, tomamos decisões analisando as consequências das nossas atitudes. E a partir dessas consequências, nós medimos se são justificados os custos absorvidos para chegar àquele ponto final e se são justificados os benefícios colhidos por aquela decisão que nós tomamos. Então, enquanto agentes racionais, nós normalmente nos pautamos pelas consequências dos nossos atos, ok? E isso não é diferente, por exemplo, numa relação econômica, muitas vezes numa relação afetiva, numa relação de trabalho, tá? Nós estamos a todo momento fazendo essas operações mentais, com as informações que nós possuímos, para decidir a melhor atitude, o melhor curso de ação, a melhor decisão econômica, se a gente estiver tratando de um aspecto eminentemente econômico, ok? E é dentro desse raciocínio, puxando esse gancho das falhas de mercado, que nós vamos introduzir a nossa matéria, tá? E aí, eu começo essa matéria com uma provocação que eu já fiz de outras formas ao longo do nosso curso, e é interessante que na nossa matéria vocês sejam a todo momento provocados, porque o objetivo da nossa matéria é dar uma visão diferente para a abordagem do direito, né, uma visão econômica para a abordagem do direito. A gente começa fazendo a seguinte reflexão: existe limite para a lei? Existe limite para os direitos fundamentais? Ou a lei, ela pode ou deve ser absoluta, ou é absoluta? Os direitos fundamentais, eles são absolutos? O direito à saúde é absoluto, o direito à educação é absoluto, o direito à vida, ele é absoluto. O fato de haver leis resguardando esses direitos é o suficiente para haver uma modificação da realidade? Ou ainda, as leis que versam sobre direitos fundamentais, as leis que versam sobre questões econômicas, por si só, o ambiente em que essas leis foram gestadas, ou seja, um ambiente legislativo, o ambiente onde essas leis são aplicadas, o ambiente judiciário, ou o ambiente... acho que seria essa qualificação. Isso é o suficiente para que a gente possa transformar a realidade? E aí eu trago um exemplo sobre o qual eu já falei,
a respeito da lei do salário mínimo. Ninguém vai discordar da ideia moral, da ideia ética de que as pessoas, quaisquer pessoas, merecem o mínimo para sua subsistência de forma adequada. Vejam que não é uma subsistência fisiológica, né? Não é o mínimo para você se manter vivo fisiologicamente, porque aí você pode passar fome e continuar vivo sua vida toda, certo? Nós estamos falando de um patamar de recursos materiais, um patamar de vida adequado, um patamar de vida em que você tenha uma boa satisfação pessoal pela sua vida, né? Uma qualidade de vida adequada. Ninguém discorda desse raciocínio. E aí, na nossa área econômica, né, tem uma pesquisa que sempre sai, todo ano sai, sempre com essa manchete, que é o DIEESE, que é um instituto que faz uma série de pesquisas e análises econômicas. Ele sempre estima qual seria o valor do salário mínimo adequado para que uma pessoa tivesse essa qualidade de vida média, né? Vamos colocar, uma pessoa que não passa dificuldades, né? Ela consiga não só subsistir, mas viver de maneira adequada com um determinado valor. Esse salário mínimo, sempre que sai a notícia, fala assim, o DIEESE estima o salário mínimo, diz que o salário mínimo adequado seria de R$ 2.500, R$ 3.000. Se a lei fosse simples, se simplesmente a lei pudesse modificar a realidade, bastaria que nós aprovássemos uma lei de salário mínimo, estipulando esse salário em R$ 2.500, por exemplo, e aí a questão da pobreza estaria superada, né? Então bastaria uma intervenção do direito na realidade para que nós não tivéssemos mais problemas relativos à pobreza. Se existe um problema de saúde, bastaria uma decisão judicial ou uma lei obrigando os estados e municípios e o governo federal a providenciarem leitos de UTI para os pacientes de Covid que estão tendo necessidades prementes de serem tratados nessas unidades nesse momento. Porém, a realidade não é bem assim, né? Infelizmente, apenas a lei não é suficiente, porque imaginando pelo aspecto dessa lei do salário mínimo, eu já falei isso para vocês, como que isso seria encarado na realidade, né? Imagina que você é um empresário, e você não precisa ser um empresário de uma grande empresa, de uma empresa de médio porte, mas pense que você é um empresário, às vezes, com 3 funcionários no seu negócio, então você é um microempreendedor, ou você é uma empresa de porte muito pequeno, e aí sai uma decisão de que o salário mínimo passou para R$ 2.500. Quando você olha para o seu negócio, seja você um grande empresário ou um pequeno empresário, não interessa, o seu raciocínio, os incentivos que você tem para se adequar à lei do salário mínimo são o seguinte: o primordial deles vai ser: os meus funcionários têm produtividade suficiente para justificar o pagamento de salário, porque não interessa se você é um grande industrial, ou se você é o dono de uma oficina com um funcionário apenas que é o seu ajudante, se o seu funcionário ele não tem uma produtividade que seja pelo menos R$ 1 acima do que você tem que pagar a ele, não faz sentido você manter essa pessoa no seu negócio. Ninguém vai contratar uma outra pessoa para trocar dinheiro, né? Você busca um excedente, você contrata um funcionário porque você entende que ele vai gerar um excedente positivo para o seu negócio. Certo? Então, se o salário mínimo é de R$ 2.500, você olha para os seus funcionários, são 5, vamos colocar 5 funcionários, e 3 deles não têm produtividade suficiente para justificar aquele pagamento, a decisão racional a ser tomada é você demitir essas pessoas. Então, qualquer pessoa que estivesse nessa posição de avaliar um aumento do salário mínimo enquanto empregador, enquanto uma pessoa que custeia esse salário mínimo para alguém, faria essa operação mental. Então, seja ela um grande empresário, um pequeno empresário, uma pessoa com grande formação acadêmica ou uma formação acadêmica elementar, o raciocínio seria idêntico, porque os incentivos envolvidos seriam idênticos. Isso significa que uma modificação da realidade, ou seja, a mera implementação de uma lei, a mera modificação do entendimento jurisprudencial, do entendimento na aplicação de um determinado dispositivo legal, não é suficiente para trazer o resultado desejado pelo legislador, pelo magistrado. Tá? Isso acontece porque os cidadãos, as pessoas comuns, elas não vão reagir passivamente a uma modificação da realidade. A partir do momento que nós temos uma mudança no ambiente, o nosso cálculo de custo e benefício ele também se altera e, consequentemente, nós vamos adaptar as nossas decisões
nós vamos adaptar as nossas condutas a essa nova realidade que está sendo colocada. Adam Smith, que é considerado o pai da economia, mas ele não era um economista, e sim um filósofo da moral, do comportamento humano. Então percebam que o pai da economia, ele era um filósofo sobre o comportamento humano. Isso diz muito sobre o estudo econômico, que eminentemente é o estudo sobre o comportamento das pessoas. Tá? Adam Smith dizia o seguinte, que no grande tabuleiro de xadrez da sociedade humana, cada peça tem seu próprio princípio de movimentação, inteiramente diferente daquele que o legislador desejaria ter-lhe imprimido. Ou seja, muitas vezes, quem está formulando uma lei, quem está aplicando uma lei, quem está formulando uma política pública, almeja um determinado fim e age construindo aquela legislação, aplicando aquela legislação, sem considerar que os incentivos fornecidos após a implementação daquela legislação, eles serão modificados e, consequentemente, o comportamento esperado das pessoas a partir daquela lei pode ser totalmente diferente do que foi pensado inicialmente. Isso acontece, novamente, porque o ser humano, enquanto agente racional, ele a todo momento vai comparar os custos e benefícios das alternativas que se apresentam para ele. E esse mecanismo de pensamento, esse mecanismo de tomada de decisão, ele não vai levar em consideração apenas fatores econômicos, mas fatores sociais e culturais para que esse agente tome a sua decisão. Essa abordagem, essa forma de analisar um determinado problema, ela tem muito a ver com os métodos utilizados na teoria microeconômica. Vamos lembrar aqui da lei de oferta e demanda, para a gente ver como esses princípios básicos eles interagem, por exemplo, na seara econômica. Nós afirmamos que, através da lei da demanda, tudo o mais constante, quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada ela diminui. Ou seja, quando um determinado custo sobe, menos pessoas vão assumir aquele custo. Menos pessoas vão tomar aquela decisão. Porque essa relação que estava, às vezes, num determinado patamar, ficou desbalanceada, ela se alterou. Consequentemente, as pessoas passam a agir de maneira diferente. Da mesma forma que um consumidor olha para o preço de um produto que ficou mais caro e toma sua decisão se ele vai continuar consumindo aquela mesma quantidade ou não, se ele vai trocar o consumo por um bem substituto, se isso vai afetar o consumo dele de um bem complementar. Da mesma forma que um agente econômico toma suas decisões de consumo e produção, também o indivíduo na sociedade vai modificar a sua conduta a partir da modificação, por exemplo, da legislação. Imaginem um exemplo trivial, eu dei esse exemplo também mais cedo, que você, na hora do almoço, você está atrasado para um compromisso, você está com o seu carro e você está atrasado para chegar do outro lado da cidade. Dentre as opções possíveis de ação está você furar sinais vermelhos e ir desembestado até o seu destino. Quando você pensa nessa possibilidade, você vai colocar algumas coisas que estão naquele ambiente, naquele momento. Bom, eu estou aqui agora na hora do almoço, as ruas estão cheias, tem muitos pedestres, então eu tenho a chance de ou bater num carro ou atropelar um pedestre. Além disso, o meu carro ele é facilmente reconhecido, né, por conta da maior visibilidade, tem uma maior presença de fiscalização na rua. Então, os custos para você tomar essa atitude de sair furando o sinal vermelho, eles são bastante elevados naquele momento. Então, o benefício que você vai extrair de chegar menos atrasado ou chegar no horário, talvez ele não justifique o risco que você tem de causar um acidente, atropelar uma pessoa, ser multado, ser parado, ok? Mas vamos pensar nesse mesmo exemplo, 11 horas da noite, meia-noite. Você está atrasado para um compromisso, do outro lado da cidade, você também está de carro, e aí você vai operar mentalmente da mesma forma que na hora do almoço? Não, porque o cenário, a realidade agora é diferente. Então você vai pensar o seguinte, bom, tem menos carros nas ruas, tem menos pessoas, a visibilidade é menor, tem menos fiscalização. Logo, seus custos para tomada de decisão de desrespeitar
o código de trânsito e sair furando o sinal vermelho, eles caem drasticamente. E pode ser que a partir da queda desses custos, o benefício de chegar no horário, o benefício de não se atrasar ou de se atrasar pouco, ele justifique para você o risco de você sair furando um sinal vermelho para chegar no horário que você precisava. Então percebam que uma mesma pessoa, num mesmo dia, numa situação similar, ela tem incentivos diferentes e, consequentemente, ela pode decidir de forma diferente a respeito da sua conduta. Da mesma forma, o legislador, quando ele tenta imaginar uma solução, por exemplo, para uma maior incidência de acidentes numa rodovia, ele não deveria focar, por exemplo, apenas em colocar uma patrulhinha ali durante um determinado horário do dia, porque quando essa patrulhinha sair dali, as pessoas vão começar a furar sinal. E veja que você não precisa ser um crápula, você não precisa ser uma péssima pessoa para furar um sinal vermelho e chegar menos atrasado num compromisso. Ok? Qualquer pessoa é passível de fazer esse julgamento e tomar essa decisão se ela entender que os riscos, ou seja, os custos que ela absorve com essa decisão, eles são justificados pelo benefício de chegar no horário. Então, numa situação dessa, o legislador provavelmente deveria optar por colocar um radar naquela rodovia, porque ele vai funcionar 24 horas por dia, ok? Então, você vai ter uma capacidade de modificar a conduta de uma maneira muito mais adequada do que se você colocar uma patrulhinha ali de 8 às 18, ok? Um ponto importante desse raciocínio que eu exprimi é que os custos e benefícios avaliados pelos agentes, eles sempre vão depender daquele conjunto de informações disponíveis que ele tem naquele momento, né? Então, quando esse conjunto de informações se modifica, também a sua decisão se modifica. Se eu sei, então, que existe um alarme, que existe um pardal eletrônico naquela rodovia, então não faz sentido eu tentar furar o sinal vermelho, porque eu fatalmente serei multado. Mas aí pode entrar um complicador. Essa multa é cobrada pelo Estado? Quer dizer, essa multa vai chegar para mim? Eu vou ter que pagar? Eu posso simplesmente não pagar e ninguém me cobra? Eu não vou receber essa multa? Eu posso recorrer indefinidamente? Então, todo o contexto também, não só do fato de ter um pardal ou não, mas um contexto mais amplo, ele também vai ser avaliado pelo agente. Porque a partir do momento que o pardal está lá, você tem uma influência, você tem uma mudança de incentivos para a sua conduta de furar o sinal vermelho. Mas se você acha que aquela multa ela não vai ser aplicada, que aquele papel com boleto não vai chegar, ou que você pode enrolar indefinidamente aquele pagamento e não vai haver qualquer tipo de prejuízo, provavelmente você vai continuar furando o sinal vermelho. Tá? E essa conduta, como eu falei, ela não tem, normalmente ela não tem um problema moral envolvido. É claro que desrespeitar a lei é uma questão moral, certo? Mas você não vai comparar uma pessoa que assassina outra com uma pessoa que fura o sinal vermelho. Ambos são desrespeito à lei, mas de uma gradação muito grande, ok? Logo, qualquer pessoa está passível, uma pessoa comum está sujeita a tomar uma decisão a respeito de furar o sinal vermelho sem muita necessidade de refletir moralmente a respeito disso. Tá? Simplesmente fazendo uma operação mental sobre os custos e benefícios. Se eu entendo que o meu custo ele é muito pequeno e o benefício que eu extraio daquela ação ele é elevado, provavelmente eu vou tomar aquela decisão. Ok? Cadê o mouse? Está aqui. Então, nesse contexto, uma vez que nós temos um problema em que as pessoas elas agem de forma geral visando as consequências e que essas pessoas elas adaptam o seu comportamento à realidade, a análise econômica do direito tenta colocar o enfoque de determinados problemas basicamente em duas questões. Se o nosso comportamento ele é afetado pela realidade, nos interessa saber como as normas legais, ou seja, como o ambiente jurídico, não só as leis, mas a aplicação das leis, influencia, como o ambiente jurídico modifica o comportamento dos indivíduos e das instituições. As instituições entendidas como um coletivo, né, de indivíduos, empresas, instituições públicas, etc. Tá? Empresas, organizações, etc. Ou seja, como nós podemos estimar, como nós podemos analisar, prever
o comportamento das pessoas individualmente e coletivamente a partir de uma modificação, a partir da inclusão de um novo fato no regime jurídico vigente. Além disso, qual é o melhor resultado possível que nós conseguimos? Deixa eu mudar aqui a maneira de apresentar. Quais são as melhores respostas legais possíveis para uma determinada questão? Ou seja, uma vez que as pessoas visam o seu bem-estar ao tomar decisões, quais são as normas jurídicas que, sendo aplicadas, conseguem de fato extrair o maior bem-estar da sociedade? Porque se uma norma jurídica ela tem a capacidade de extrair o maior nível de bem-estar da sociedade, a adesão àquela norma jurídica, a adesão àquele arcabouço jurídico vai ser muito maior, porque as pessoas naturalmente estarão inclinadas a isso. Então, se uma norma jurídica ela visa uma consequência e ela tenta extrair uma consequência, um resultado positivo, ela provavelmente vai ser muito mais bem-sucedida do que uma norma jurídica criada e aplicada sem prestar atenção ao comportamento dos agentes e de que forma eles vão atuar a partir da implementação daquela norma jurídica, ok? Então percebam que a análise econômica do direito, ela a todo momento puxa conceitos da economia que tem muito a ver com a racionalidade econômica, a racionalidade individual, a maneira pela qual nós tomamos decisões econômicas, mas que também dessa forma nós tomamos uma série de outras decisões, ou seja, o pano de fundo do raciocínio econômico, ele é similar para uma série de outras decisões que nós tomamos na nossa vida, tá? Então, de que forma essa implementação dessa abordagem contribui para o direito, para a aplicação de uma norma, para a criação de uma norma na nossa realidade, tá? A análise econômica do direito, portanto, ela pode ser definida como a aplicação da teoria econômica e de determinados métodos da economia na formação, na estruturação de processos dentro do ambiente legal de um determinado país. Então, a partir de uma abordagem com elementos econômicos, nós tentamos ajudar o direito a dar respostas mais adequadas à sociedade, seja na formulação das leis, na reformulação das leis, seja na implementação dessas leis. Ok, pessoal? Beleza até aqui? Sim, professor. Antes de vocês, alguém já me respondeu, mas antes de vocês responderem que está tudo bem, deixa eu colocar uma questão para vocês aqui. Eu gostaria que vocês respondessem essa provocação para ver. Eu estou achando que essa aula está correndo muito rápido, hein? A aula na outra turma, eu acho que demorou bem mais, mas vamos lá. Vamos ver se agora aqui a gente consegue gerar algum tipo de discussão para a gente colocar na prática a abordagem de uma análise econômica do direito. Essa questão, ela veio com muita força no ano passado e voltou agora, na última semana, eu li algo a respeito disso, que é a proposta de tributação dos livros, tá? Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Os livros, na opinião de vocês, eles deveriam ser tributados? Sim ou não? Não tem certo ou errado, tá, pessoal? Quero saber a opinião de vocês. Bom, ninguém mais vai responder, não? Alguém acha que sim? Deixa eu mudar a pergunta, então, já que quem respondeu disse que não. Alguém acha que sim, que os livros deveriam ser tributados? Tá, então eu imagino que todo mundo concorde que os livros não deveriam ser tributados. Quem respondeu que o livro não deveria ser tributado, poderia colocar uma explicação? Ayrton está sem saber, beleza. Novamente, não tem certo ou errado, tá? O que a gente vai fazer aqui é bater um papo a respeito de alguns aspectos
dessa discussão. Quem colocou que não poderia justificar? Pode ser por texto no chat, mas eu preferia que fosse por áudio. Porque acha que não deve ser Sei tributado lá, o livro? professor, não ficaria mais caro, talvez, que os Sem argumentos dúvida. Não, que sem eles dúvida. dão é isso, né? Não, E sem aí dúvida. já dificultaria, sei lá, o acesso. Sem Professor, dúvida. talvez Quem a seria no tributação, Oi. talvez tributar livros não seja tão interessante porque é algo assim, excepcional. No comércio de livros não é um comércio gigantesco que tributar resolva alguma coisa economicamente falando do governo. Acho que dificultaria mais a comercialização e não teria um retorno financeiro que talvez seja esperado, né? Eu acho que as editoras sofreriam muito com a tributação de livros. E não seria. Mas por que a gente pode tributar, por exemplo, vamos lá, computador, que é o trabalho da maioria de grande parte da população, e não livros? Porque assim, toda tributação, e aí eu não vi quem foi que falou agora há pouco, acho que foi a Enilane que falou, que se colocar um imposto sobre os livros vão vender menos. De fato, toda tributação gera uma perda de produtividade num determinado setor. Então, toda vez que você coloca um imposto no setor, de fato, você diminui a quantidade comercializada naquele setor. Esse raciocínio ele está correto. Mas por que os livros deveriam ter um tratamento diferenciado? E aí o Diego, acho que foi o Diego que colocou também o aspecto da tributação, não vai resolver o problema da tributação. Mas se a gente colocar esse raciocínio para diversas outras coisas, que são pequenas, mas no volume elas fazem diferença. Aí a gente abriria a mão de tributar um monte de coisa, mas que quando consideradas em conjunto, elas vão acabar gerando uma base de arrecadação maior. Mas eu te interrompi, Catarine. Você ia continuar seu raciocínio. Lia, eu acho inconstitucional pela questão não só da resistência do tempo que o livro deixou não, que ele vem tendo, né? A resistência que ele fez, você até comparou com o computador, mas o computador, eu creio que eu tenho um poder um pouco maior de decisão se eu compro ou não, né? Eu tenho que ter um volume financeiro um pouco maior para decidir se eu compro ou não. Não é uma coisa tão acessível. Eu acho que o livro é um pouco mais acessível. E tirar isso, ou tributar, eu acho que seria um pouquinho. Eu vou esticar um pouquinho, mas talvez o pessoal não entenda agora, mas eu acho que vai ferir um pouquinho a liberdade, sabe? Eu acho que o computador não chega a ferir. Mas eu também entendo seu posicionamento em relação a coisas pequenas. Se nós fôssemos tributar as coisas pequenas, ou que abriria margem para tributar também as outras coisas pequenas, eu acho que o mercado sofreria um pouquinho. Beleza. E qual é o argumento que foi dado para não tributação dos livros? Para não tributação ou para a tributação dos livros? Isso, para não tributação. Então, na verdade, é isso que eu estou perguntando para vocês. Na verdade, estão querendo tributar, né? A ideia é tributar livros. Na verdade, eu queria saber, e assim, novamente, essa discussão, o objetivo não é chegar ao certo e errado, mas eu já percebi na turma daqui da noite uma abordagem um pouco diferente. Muitos de vocês falaram pelo aspecto até prático. O próprio Diego falou sobre a questão de um objetivo de arrecadação, né? Isso não surgiu na matéria da manhã. Basicamente, na turma da manhã, as pessoas que responderam que não, e todo mundo falou que não deveria ser tributado, mas falou no sentido de que a tributação de livros prejudica as pessoas a obterem educação, e que a educação deve ser fomentada pelo Estado, né? Que a educação ela deve ser o Estado deve promover a educação, e ao tributar livros, uma vez que você vai diminuir a quantidade de livros comercializados, sejam eles eletrônicos ou impressos, você vai atingir esse valor que é a educação para a sociedade. Vocês concordam com esse argumento? Não precisa, pode colocar só sim no chat ou não. Todo mundo da manhã que respondeu falou. Eu acho que tem a ver, sentido. porque realmente ele ficando mais caro, cada vez dificulta mais, né? Elevando o preço dele, se já compram pouco, se poucos já têm acesso, ou até interesse, né, pela compra dos livros, ficando mais caro, fica cada vez pior. Eu acho que a questão de livros também é cultural, né?
brasileiro em si, eu acho que não tem um costume muito de leitura. E aí, se ficar mais caro, cada vez vão lendo menos, adquirindo menos conhecimento. Sim. Alguém puxou o microfone aí? Diego. Eu só estava complementando, e talvez essa parte do ficar mais caro vai reduzir realmente a comercialização, mas talvez numa escala nem tão grande, né? Se a pessoa tem um interesse realmente por ler, assim como em outros produtos, ela vai continuar comprando. Por exemplo, a pessoa não deixa de comprar um celular mais novo porque é mais caro, ou teoricamente está sendo um cotidiano mais um pouco mais próximo da gente. A pessoa não deixa de tomar uma cerveja que é mais caro, que também tem imposto. Então, não sei se tá diferença de... Então, Diego, mas olha só, você consome o celular da Samsung, da Apple, da Sony, você consumia, mas você consome o celular em larga escala da Positivo, por exemplo? Não. Exatamente, é o que acontece com a tributação. As editoras só iam começar a publicar os autores mais conhecidos. Quando você faz essa abertura na tributação das coisas, você começa a diminuir os produtos. Nem todo mundo vai ter acesso à editora, nem todo autor, os livros vão ficar um pouco mais caros. Bom, sinceramente, eu não tenho esse Ó, só pra pensamento, eu mas vou... compreendo o seu ponto de vista, né? Diego, um ponto que a Catarine colocou, e que eu ia falar, mas eu vou falar agora de uma maneira mais técnica, é que, assim, embora a gente tenha a impressão de que o consumidor, quando ele valoriza um produto, mesmo que ele fique um pouco mais caro, o consumo dele não cai. Não, na verdade, toda vez que um produto fica mais caro, e aí lembrando da nossa lei da demanda, toda vez que um produto fica mais caro, se não houver nenhuma modificação naquelas outras determinantes da demanda, você tende a ter uma queda de consumo. Quando um produto ele é de nicho, o pessoal que, sei lá, joga RPG, é um produto muito de nicho, tá? Então, se tiver um aumento, às vezes, de 20% no preço, a gente vai pensar no conceito de elasticidade, que eu não trabalhei na turma de vocês, mas você vai ter uma queda. Catarina, eu vou só mutar seu microfone, que está sendo bastante ruído. Se você precisar falar, você puxa aí. Obrigado. Aí você pode ter até uma queda menor no consumo, mas de maneira geral, não, tranquilo. De maneira geral, quando você tem um aumento de preço, algum efeito na quantidade final você tem, tá? Então, assim, mesmo que ele não seja tão relevante, mas a gente vai ter algum tipo de efeito. Então, um aumento de tributação, por si só, ele de fato vai gerar uma menor quantidade de livros sendo consumidos, tá? O Felipe colocou aqui agora, educação liberta. E justamente como eu falei, basicamente esse foi o raciocínio que a turma... E eu estou gostando de vocês terem colocado outros pontos de vista aqui, antes de eu fazer mais algumas considerações, porque não foram pontos que surgiram na outra turma. E, novamente, não tem certo e errado, tá, nessa discussão. Mas deixa eu trazer ela para um aspecto da análise econômica do direito. Por exemplo, quando os alunos da turma da manhã, o Felipe agora falou, e alguns de vocês, ao longo da explicação também, colocou isso de uma maneira, às vezes, indireta, quando a gente fala que a educação é um valor a ser preservado e por isso os livros não deveriam ser tributados, percebam que nós estamos fazendo uma análise a priorística, ou seja, a priori, antes de qualquer outra coisa, eu entendo que a educação é um valor que deve ser preservado. Então existe moralidade, existe justiça na preservação da educação. E o fato de você dificultar o acesso a livros ataca frontalmente esse valor da educação. Esse é um raciocínio correto, é um raciocínio legítimo. Do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, é plenamente possível você tomar esse tipo de posição, ok? Então esse é um aspecto a ser considerado, por exemplo, numa decisão como essa. Mas ele é um aspecto a priorístico. Ou seja, a priori, estou partindo do princípio de que a educação ela deve ser preservada, tá? Esse é um raciocínio, para quem já está mais avançado em outros períodos da faculdade e para quem está começando as matérias mais específicas do direito agora, vocês vão perceber que esse raciocínio no direito brasileiro, principalmente, pela nossa tradição, que já foi explicada na nossa primeira aula, quando eu fiz aquele apanhado histórico do desenvolvimento até a análise econômica do direito, que foi bem rápido, inclusive, mas a nossa herança jurídica é muito no sentido dos valores, é muito no sentido de algo
vamos colocar, mais metafísico, né? Valores mais, como eu falei, mais morais. O direito brasileiro, ele visa muito essa preservação do que é justo, ele mira muito o que é justo, o que deveria ser, ok? A análise econômica do direito, ela tem uma abordagem um pouco diferente. A análise econômica do direito, como eu falei agora, ela tem uma abordagem mais consequencialista, ou seja, essa análise da educação como um valor a ser preservado e, portanto, o direito deveria garantir a isenção tributária, porque esse valor deve ser preservado, é uma análise antecipada do problema. Uma análise consequencialista, ela pegaria dados concretos da realidade e analisaria as consequências da mudança daquela realidade. Então, um dos aspectos a ser considerado é que o aumento na tributação de livros ou a imposição de tributos nos livros vai gerar uma queda no consumo desses livros, ok? Isso é fatal. Quando a gente olha para a realidade, nós temos que, pelos dados das editoras mais recentes, o perfil dos consumidores de livros são pessoas de renda mais elevada do que a média da população. Então, nós podemos dizer que no Brasil, de forma geral, os livros, eles são artigos comercializados, são produtos comercializados com pessoas com maior poder aquisitivo. Logo, é também correto dizer que, ao você abrir mão da tributação dos livros, você está abrindo mão de tributar pessoas de maior renda, porque elas compõem a maior parte dos consumidores de livros, ok? Um outro ponto a ser considerado pelo prisma da análise econômica do direito, e o Diego trouxe um ponto interessante nesse sentido, que também não foi falado na turma da manhã, é de que, bom, se eu estou isentando os livros de impostos, eu vou ter que conseguir essa arrecadação em outro lugar, certo? Se os livros não estão pagando impostos e eles correspondem a uma parcela da atividade econômica, ainda que pequena, eu vou ter que extrair esse dinheiro para sustentar a máquina pública de um outro lugar. E uma parte desse recurso, por exemplo, pode vir de tributos em alimentos. Talvez, se eu tributasse livros, o peso na tributação dos alimentos fosse um pouquinho menor. Se a gente considerar que, de forma geral, para as pessoas mais pobres, ou para as pessoas, ou por outro raciocínio, quanto menor a renda de uma pessoa, maior é o custo tributário nos produtos que ela paga, tá? Então, os impostos em produtos e serviços, eles oneram mais as pessoas de menor renda. Toda vez que eu tenho uma isenção tributária num determinado produto, eu estou subsidiando o consumo daquele produto em detrimento de uma maior tributação em outro lugar. Pensando, por exemplo, que uma parte do tributo que não é recolhido nos livros, ele recai na alimentação, significa também dizer que, se os consumidores hoje dos livros têm um perfil de renda maior e na alimentação a tributação onera muito os mais pobres, de alguma forma o consumo dos mais pobres, pagando mais tributo, está subsidiando o consumo das pessoas de maior renda, porque elas consomem livros. Esse é um raciocínio também legítimo, que sozinho não responde à questão, mas é um prisma para você analisar esse problema que não é eminentemente jurídico, tá? O direito, historicamente, não dá essas ferramentas para você analisar o problema. Esse enfoque que você vai buscar e você vai enxergar questões de natureza econômica, de natureza comportamental, eles trazem elementos de outras matérias, trazem elementos da análise econômica do direito. Então, será que é mais eficiente? E olha só, se a educação deve ser preservada, eu devo fomentar a educação, principalmente nas pessoas de menor renda, será que manter os livros isentos é a maneira mais adequada de eu atingir esse objetivo? E olha, nesse momento, a análise econômica do direito atuando. Será que eu estou sendo eficiente para atingir o meu objetivo? Ou seja, é a análise da norma jurídica, é a análise do ambiente legal, olhando para o seu fim, para o seu objetivo, ok? Isso também é análise econômica do direito. Ah, Igor, então qual seria uma outra solução? Uma solução possível, pelo prisma da análise econômica do direito, seria, bom, nós temos que preservar a educação, ok? Isso é inquestionável, nós devemos fomentar a educação, isso é inquestionável, ok? Porém, nesse momento,
a isenção de livros favorece pessoas de maior renda, porque elas estão pagando mais barato, consequentemente, outras pessoas estão pagando mais caro em outra fonte tributária, ok? Então está havendo um subsídio cruzado. Esse é um problema, ok? Como que a gente poderia compatibilizar essas duas coisas? O que a gente poderia fazer? E outro ponto, né? Essa isenção não está se revertendo na melhor eficiência possível para as pessoas mais pobres terem acesso à educação. Então, como a gente poderia compatibilizar essas questões? Bem, eu poderia colocar a tributação nos livros, ok? Então, eu vou incluir o tributo nos livros e eu posso, através de uma política fiscal, através de uma política social, né, orçamentária, dar um vale compras para alunos da rede pública gastarem em livraria. Então, talvez isso seja mais eficiente do ponto de vista tributário, porque eu distorço menos os preços relativos da economia. A tributação tem esse efeito de distorcer os preços relativos. As pessoas passam a tomar decisões por questões tributárias e não de eficiência econômica, ok? Então, eu corrijo uma distorção como essa. Eu faço, consequentemente, um certo alívio em outras fontes de arrecadação, porque eu vou começar a ter uma fonte de arrecadação nova, que serão os livros, mesmo que seja pequeno, já é alguma coisa, ok? E eu, ao mesmo tempo, posso estar resolvendo, endereçando melhor o problema da educação, porque ao invés de eu abrir mão de uma receita tributária, eu estou colocando um gasto direcionado nas mãos das pessoas que mais deveriam ser atingidas por uma política pública de educação. Então, do ponto de vista da análise econômica do direito, talvez você levantar a tributação dos livros e fornecer vale-compra para pessoas de menor renda, e aí poderiam ser alunos da rede pública, talvez isso seja uma maneira mais adequada de você enfrentar o problema do que simplesmente descartar um aumento de tributo, porque a educação é um valor a ser preservado. Novamente, isso não foi o que surgiu aqui na nossa turma, a gente teve outras considerações, mas seria uma maneira da gente analisar esse problema. Pensando um pouquinho nesse sentido, e também desse exemplo mais cedo, não sei se vocês sabem, mas existe uma relação de produtos alimentícios que eles têm também um tratamento tributário diferente, que são os itens chamados da cesta básica de consumo, né? Então, alguns itens alimentares, eles têm um tratamento melhor, um tratamento mais favorável, porque eles são considerados itens de uma cesta básica de uma família. Sabem um item que consta na cesta básica da alimentação? O salmão. Bom, eu não sei de pessoas de menor renda consumindo salmão de maneira disseminada. Não sabia que isso tinha esse incentivo assim de desconto, porque cesta básica que... não é aquela cesta básica fechada que a gente compra, né? É o conceito de vários alimentos. Mas é para você ver que não é cesta básica, né? É um conceito que ficou muito amplo. Salmão não é básico, né? Ainda mais é um peixe que nem tem aqui no nosso litoral, ele é importado, ele vem de fora. Mas, de alguma forma, alguém entendeu que ele deveria ser incluído na cesta básica e, da mesma forma que os livros sofrem um certo subsídio cruzado, a comida japonesa das pessoas de maior renda, que com certeza são a maior parte das pessoas que consomem comida japonesa, e também está sendo subsidiada através dessa isenção. Então, vocês vejam que talvez fosse muito mais eficiente, se você quer fomentar o consumo de salmão para as pessoas mais pobres, você ter algum tipo de vale salmão. Aí é um caso muito esdrúxulo, né, que eu estou colocando, mas só para poder trazer algo que é muito mais... o mesmo raciocínio aplicado salta muito mais aos olhos do que livros. A provocação dos livros foi, obviamente, intencional, porque não é trivial você responder essa pergunta. O salmão na minha opinião, acho que não tem discussão de que o salmão deveria ter um tratamento tributário mais favorável. Não faz sentido nenhum esse tipo de tratamento. E olha que eu sou, talvez, um dos maiores fãs de comida japonesa dessa cidade. Porém, eu entendo que não faz sentido eu ter um subsídio no meu consumo de comida japonesa às custas do restante da população, uma vez que, ao não tributar o salmão, que com certeza é uma base tributária pequena, esse dinheiro está sendo buscado em outras fontes, uma vez que o Estado não vai deixar de gastar porque o salmão está isento e porque os livros estão isentos. Pessoal, novamente, a ideia dessa conversa, desse debate, não foi dar a solução mais adequada. Aí, você está dizendo, então, que essa é a melhor solução? Não, estou colocando um prisma diferente de análise. Deu para entender como a análise econômica do direito
ela vai buscar dar um enfoque em determinadas questões? Depois dessa explicação, vocês conseguiram perceber os elementos que eu falei anteriormente na teoria sendo aplicados agora numa situação prática de uma análise econômica do direito dentro dessa questão? Ficou ok? Se vocês quiserem falar alguma coisa no microfone também. Por mim tá tranquilo, professor. Diego, você que interagiu aí, Felipe, Enilane. Tranquilo também, professor. Beleza. Então, pessoal, vamos seguir aqui, tá? Esse vai ser o enfoque, né? Um enfoque não trivial da nossa aula nos próximos tópicos, ok? Bom, e eu falei para vocês a respeito várias vezes da questão da eficiência. Esse é um ponto que precisa ficar claro desde o início, tá? Quando nós falamos de uma solução mais eficiente possível, essa eficiência ela é entendida numa relação de custo-benefício. Ou seja, qual é uma relação para ela, uma situação para ser caracterizada como eficiente ou a máxima eficiência possível, ela tem que gerar o melhor resultado de satisfação com o menor custo possível. Como eu já falei, na nossa lógica interna, na nossa lógica individual, nós buscamos a todo momento extrair o melhor resultado possível das nossas ações, com menor custo. Numa relação de consumo, isso fica muito fácil de ser entendido. Do ponto de vista do consumidor, você quer pagar o mínimo possível por um determinado produto. Do ponto de vista do produtor, do ofertante, você quer vender aquele produto pelo maior preço possível. Então, quando você fala de questões econômicas, quantificáveis, fica muito mais fácil entender essa eficiência. Mas nem sempre essa eficiência ela vai ser eminentemente econômica, ela vai ser diretamente traduzida em reais, ok? Muitas vezes essa eficiência vai ser dada em bem-estar. A análise econômica do direito, ela tenta, através de algumas ferramentas, em determinados casos, quantificar uma eficiência de bem-estar, traduzindo isso para dinheiro, ok? Porque fica mais fácil você quantificar, você analisar, mas nem sempre isso é possível, tá? O importante que vocês entendam nesse momento é que esse conceito de eficiência tem a ver com extrair o máximo de benefício possível ao menor custo possível, ok? E existe o aspecto individual, que é quando uma pessoa está tomando essa decisão, e existe o bem-estar coletivo, que é o somatório desse bem-estar individual. E aí você pode ter situações em que uma pessoa ela tem um maior bem-estar que outra, ou seja, uma pessoa percebe um maior valor naquela situação do que outra. E quando você trata de bem-estar coletivo, que é o objetivo do direito, você tenta, na verdade, maximizar a coletividade daquele bem-estar. Ou seja, você tenta dar um resultado que seja o mais eficiente possível de maneira coletiva e não individual, na maioria das vezes, certo? A norma jurídica ela é pensada para ser aplicada de forma geral, de forma disseminada na sociedade e não necessariamente localizada numa situação específica, ok? E aí, para a gente avançar, e acho que a gente já está próximo da nossa finalização, nós temos que entender também, nós temos que perceber também que esse conceito de bem-estar, ele é um conceito utilitarista, ou seja, ele tem a ver com o resultado final, ele tem a ver com algo que vai ser obtido a posteriori. Okay? Então, a norma jurídica, pela análise econômica do direito, ela deve mirar o resultado e não necessariamente aspectos anteriores, como foi o caso do livro que eu mencionei, do valor educação versus, no caso, o valor educação seria uma análise simplesmente a priorística, e no caso da análise econômica do direito, a gente adiciona outros componentes da realidade e tenta entender essa situação com outros componentes que não seja meramente a definição do que é justo, ok? Vamos tratar aqui um exemplo, tá, pessoal, de eficiência econômica. Ó, imaginem o seguinte, Igor, Maria e João, isso é uma sociedade, vamos simplificar,
eles têm 200 mil de patrimônio total, tá? Então essa sociedade tem uma riqueza total de 200 mil reais, que é distribuída da seguinte forma: Igor com 120 mil, Maria 50 mil e João com 30 mil. Após uma determinada medida de política pública, o patrimônio total dessa sociedade passa para 220 mil. Só que, na prática, aconteceu o seguinte: Igor subiu de 120 para 140, Maria subiu de 50 para 60 e João desceu de 30 mil para 20 mil. Ou seja, houve um aumento no patrimônio total, mas João ficou mais pobre. Ou seja, ele está numa situação pior do que ele estava anteriormente. Do ponto de vista proporcional, Maria teve um ganho proporcionalmente maior do que Igor, mas de maneira absoluta a diferença de Igor para os restantes continua ainda muito elevada. O que eu quero que vocês respondam é o seguinte: pode colocar no chat ou no microfone se quiserem fazer alguma consideração maior. Essa modificação da realidade, ela pode ser entendida como eficiente, ou seja, o fato de que a riqueza geral, o fato da riqueza geral ter subido, mesmo que alguém tenha ficado mais pobre, é considerado para vocês eficiente? Isso foi um aumento na riqueza da sociedade? Pessoal, eu caí, vocês caíram ou não, né? Eu não entendi, professor, eu não sei te responder. Tá, eu vou voltar, porque às vezes todo mundo pode ter ficado também com dúvida. Olha só, imagina uma situação hipotética, acho que foi a Nilane que falou. Imagina uma situação hipotética em que você tem uma sociedade cuja riqueza total é de 200 mil reais, tá? Vamos pensar o bem-estar dessa sociedade expresso em reais, né? Então, 200 mil reais é a riqueza dessa sociedade. O poder público, ele toma uma determinada atitude, ele faz alguma modificação nessa sociedade. Vamos supor, ele fez uma intervenção numa estrada, numa rua dessa cidade, e isso gerou uma valorização, gerou um acréscimo de bem-estar, porque a rua ficou asfaltada, etc. O imóvel se valorizou, enfim, pensemos bem-estar, tanto no aspecto de percepção, né, de valores, quanto em termos financeiros. E o resultado final, após essa intervenção do poder público, foi que o patrimônio da sociedade pulou de 200 para 220 mil. Só que quando a gente olha para o aspecto individual, o que aconteceu foi o seguinte: Igor ficou 20 mil reais mais rico, Maria ficou 60 mil reais, ficou 10 mil reais mais rica, e João ficou 10 mil reais mais pobre. A pergunta é a seguinte: nós tivemos um aumento, essa medida do Estado, ela foi eficiente para aquela sociedade? Houve um aumento de bem-estar naquela sociedade? Melhorou a forma de perguntar ou continua confuso, Anilane? Eu ainda não sei dizer. Essa sociedade que você fala, sociedade, É uma população, hipotética, ou uma eles sociedade são sócios? hipotética. Ou eles são sócios de determinada Não, empresa, não. empreendimento? É isso que eu não entendi. Não. Imagina que só tem 3 pessoas nessa cidade. Um exemplo Ah, hipotético tá, numa simplificado. cidade, entendi. Isso. Ó, a Caroline falou que... Olhando o lado do João, né? Ele não gostou muito não, porque se ele tinha 30, desceu, algo aconteceu que para ele foi errado. Então, mas Não. isso invalida o aumento de renda das outras pessoas? Não, eu acredito que não, mas eu não sei se está correto ou não. Deixa eu ver se alguém quer fazer alguma consideração. Mas Catarine, pensou aí? Como você falou que, sei lá, melhorou a estrada, a rua, sei lá, o terreno, as coisas, os imóveis valorizavam, não sei, algo no sentido assim, né? Comércio, aluguel, tudo é uma cadeia, né? Vai melhorando. Sim. De repente, Engraçado, né, como as turmas são diferentes, né? A turma da manhã, por exemplo, também todo mundo que se manifestou disse que essa medida ela não seria eficiente pelo fato de que uma pessoa saiu prejudicada dessa situação. A boa notícia é que tanto quem falou de uma maneira ou falou de outra está correto, tá?
Dentro desse conceito de eficiência, nós temos dois parâmetros para poder analisar a eficiência, né? A eficiência ela pode ser considerada de maneira geral, de maneira total. Essa eficiência considerada de maneira total é um critério de decisão, é um critério de análise que a gente chama de Kaldor-Hicks, que é um modelo, na verdade, econômico que analisa uma determinada situação, se ela é eficiente ou não, muito baseada no aspecto final. Tá? Então, se houve uma melhora geral, nós podemos dizer que, sob o aspecto da eficiência econômica, por um determinado critério, que nesse caso recebe o nome de Kaldor-Hicks, houve sim aumento da eficiência, porque a sociedade como um todo terminou mais rica, né? Mas existe também um outro conceito de eficiência que é muito utilizado na economia e na administração, que é o conceito chamado de eficiência de Pareto, ou um conceito que nós chamamos de Pareto eficiente. Um conceito que trata dessa eficiência de Pareto, ou uma situação Pareto eficiente, é aquela em que uma determinada situação ela atingiu o máximo de eficiência possível e qualquer modificação daquela relação vai importar numa configuração pior para alguma das partes. Tá? Ou seja, uma modificação daquela situação real, ela vai gerar uma situação pior para alguma das partes envolvidas, que foi o que aconteceu nesse caso com o João. Então, num critério de eficiência de Pareto, nós temos como um critério de decisão, melhorar a eficiência total, ou seja, aumentar o bem-estar de todo mundo, sem que nenhum saia prejudicado. Ou seja, nós aumentamos a eficiência geral de todos, aumentamos o bem-estar de todos, aumentamos a satisfação de todas as pessoas, sem gerar perdas para nenhuma daquelas pessoas, tá? Isso é um dos critérios para a gente analisar uma determinada intervenção do direito. Ou seja, o direito, ao intervir na realidade, qual foi o resultado daquela intervenção? Houve perdedores e ganhadores? Houve somente ganhadores? Para estabelecer uma determinada intervenção do direito, eu devo mirar nessa intervenção uma situação Pareto eficiente, ou seja, eu devo tentar fazer com que essa intervenção ela seja eficiente no sentido de que ninguém saia prejudicado, ou então, necessariamente eu vou ter perdedores dessa intervenção, mas ela é justificada por um determinado motivo. Tá? Então, a eficiência econômica ela é analisada não só sob o aspecto da eficiência geral, dela ser maior, e não importa o que tenha acontecido. Vamos supor, Igor ficou com 200 mil de patrimônio e os outros ficaram com 10 e 10. A eficiência geral da economia aumentou, quer dizer, houve um aumento de produtividade naquela economia, o bem-estar de forma coletiva aumentou. Mas isso gerou uma situação muito complicada, porque os outros perderam muito bem-estar, ok? E isso não é eficiente por um outro critério, que é o critério dessa eficiência de Pareto, de você melhorar a situação de todos sem prejudicar ninguém, tá? Esse aspecto da eficiência econômica, eu não preciso que vocês entendam ele agora de maneira geral, mas entendam basicamente os componentes dessa eficiência e que nem sempre ela vai ser analisada por um aspecto geral e nem sempre ela vai ser analisada por um aspecto de que, se alguém saiu perdendo a situação, então é ineficiente, a norma jurídica não deveria atuar nesse sentido. Um exemplo clássico de uma norma que aumenta o bem-estar mas que vai haver perdedor, uma norma não, uma modificação do direito que vai aumentar o bem-estar, mas que necessariamente vai gerar perdedores, por exemplo, é você retirar a proteção de uma determinada indústria. Então, pense isso teve uma polêmica no passado também, os produtores de leite no ano passado se mobilizaram para que não houvesse a redução do imposto de importação sobre o leite estrangeiro. Ou seja, eles queriam que o imposto de importação fosse mantido para que o leite que vem de outros países ele chegue aqui mais caro, certo? Consequentemente, se o leite que vem de outros países ele está atuando mais caro, o produtor nacional ele tem toda essa faixa aqui para posicionar o preço dele, certo? Então ele tem uma proteção do Estado por conta de um imposto colocado num produto importado. Consequentemente, ele está extraindo mais bem-estar do que na ausência desse imposto de importação. Vamos lá. Com o imposto de importação, o produto importado fica R$ 6 e o nacional
poderia ficar 5, por exemplo. Sem o imposto, ele fica 4, ok? Então vamos pensar o seguinte, um produto internacional com imposto é 6, sem imposto é 4, ok? Se no cenário de manutenção desse imposto, o custo é de R$6, o produtor nacional, ele pode posicionar o produto dele em 5, 5,20, 5,30, 5,50, 5,90, que ele vai continuar mais competitivo, certo? Quando o imposto sai, o produtor nacional ele é obrigado a jogar esse preço para baixo, senão ninguém vai comprar, certo? Porque se eu tenho um preço a R$4, eu vou pagar 5 pelo mesmo produto, não faz sentido. Então, o produtor ele tem que jogar o preço dele mais para baixo. Vamos pensar pela ótica do produtor. Na existência do imposto de importação, o nível de receita que aquela atividade obtém, ele é mais elevado, porque ele pode ser 5, 5,50, 5,80, 5,90, ok? Então a receita daquele negócio é mais alta. O bem-estar que o produtor está extraindo naquele momento é mais alto do que se ele tiver que competir com o preço internacional, porque ele tem que jogar o preço dele para baixo, consequentemente ele tem menos lucro, porque ele vai ter menos receita, ok? Do ponto de vista do consumidor, ou dos consumidores de leite, que são milhões no país inteiro, é muito mais interessante que você tenha um preço de R$4. Então pensem que, uma vez que há esse imposto de importação, os consumidores de leite são obrigados a consumir esse leite a R$5. Agora que o preço caiu para 4, cada consumidor ele tem um excedente de bem-estar de R$1. Se a gente tiver 1 milhão de consumidores, nós temos 1 milhão de pessoas sendo beneficiadas, enquanto os produtores, eles vão ser muito menos pessoas sendo prejudicadas por essa mudança na legislação. Então, apesar de haver perdedores, não há como você defender a existência desse imposto pelo aspecto da eficiência econômica, pelo aspecto do bem-estar, porque muito mais pessoas serão beneficiadas na ausência desse imposto. Então, embora haja perdedores nessa relação, embora haja perdedores na mudança dessa política tributária, né, na retirada dessa barreira alfandegária, nós teremos uma situação de bem-estar muito maior e mais disseminada. Ok? Então, novamente, não é porque há perdedores de uma determinada intervenção da norma jurídica que ela não deveria ser utilizada. Mas, obviamente, se for possível você melhorar a situação de todas as pessoas sem prejudicar ninguém, esse deve ser o objetivo perseguido por uma determinada norma, por uma determinada aplicação do direito. Ok, pessoal? Então, novamente, a gente vai tratar esse conceito de eficiência mais para frente, eu acho que ele vai ficar mais claro, mas eu queria que vocês entendessem pelo menos essa distinção entre eficiência total, critério de Kaldor-Hicks, e eficiência de Pareto, ok? E que vocês entendessem o conceito dessa eficiência, que é justamente esse bem-estar, essa maximização do bem-estar ao menor custo possível, ok? Pessoal, ficou mais claro esse exemplo agora, trazendo esse aspecto aí do caso prático do leite, falando um pouquinho mais, clareou o exemplo que eu dei para vocês, da questão da variação do patrimônio daquela sociedade? Professor, tem como ninguém sair perdendo? Porque dá a entender assim que quando um perde, o outro ganha. Aí vai analisar assim, quem ganha mais, ou quem perde menos, ou qual benefício vai ser melhor para um ou para outro. Mas, tipo assim, todo mundo ganhando, é possível? É possível, é possível. Esse é o critério, justamente, que nós trabalhamos essa ideia de eficiência de Pareto, tá? O critério da eficiência de Pareto, para você dizer que uma situação ela é Pareto eficiente, significa que você chegou num ponto em que as pessoas estão no máximo de bem-estar possível, ou seja, ninguém vai sair prejudicada numa determinada modificação. Ninguém pode equilíbrio, né? Oi? É tipo achar um equilíbrio, né? Justamente. Essa, sem dúvida, é uma situação ideal a ser perseguida, mas nem sempre ela é possível, e não é pelo fato dela não ser possível que a gente deve abrir mão, às vezes, de tomar uma determinada atitude, de você tomar uma determinada, um curso de ação, certo? Então, eu dei o exemplo da questão do leite. Inevitavelmente, os produtores de leite que hoje têm um bem-estar artificialmente colocado pelo fato de haver barreiras tributárias,
eles vão sair perdendo, sem dúvida, mas a quantidade de pessoas, a quantidade de bem-estar gerado para os consumidores é muito maior, entendeu? Porque mais pessoas vão poder consumir leite a um preço mais barato, E entendeu? talvez até aumenta o consumo de cada um também, né? Visto que ficou mais Sim, barato, vai justamente comprar lei da maior demanda, né? O quantidade. preço cai, você tem mais pessoas comprando. Então, pessoas mais pobres vão poder consumir mais leite, pessoas que já consumiam leite vão poder consumir mais, entendeu? Então, é uma situação em que há perdedores, não é inevitável que seja assim, porém, ela é eficiente do ponto de vista econômico. Ou seja, ao retirar essa barreira tributária, o preço ficando mais barato, o ganho de bem-estar ele é muito superior a quem está sendo afetado negativamente, que no caso são os produtores. Entendeu? Mas o que eu falei, se você puder ter uma solução que leve todos para cima, maravilha, mas nem sempre isso é possível, tá? E novamente, não é pelo fato de haver perdedores que a gente não deve tomar uma determinada decisão, não quer dizer que ela vai ser ineficiente porque há perdedores, porque às vezes as pessoas que estão ganhando, o nível de bem-estar final vai ser superior, entendeu? Pessoal, eu vou começar aqui a tirar o print da nossa, da nossa turma para poder depois atribuir a presença para vocês. E eu queria saber, não peço para ninguém sair ainda, porque senão eu não vou conseguir dar a presença de vocês, mas eu queria saber se dentro do que foi falado até agora, vocês têm alguma dúvida, porque a nossa matéria ela vai se encerrar nesse conceito de eficiência econômica, ou seja, a matéria da A1 ela vai até esse conceito de eficiência econômica. Então, tudo que nós vimos até agora é o que pode cair na nossa A1, ok? Então, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, de preferência, a dúvida a respeito dessa matéria de hoje, né? Outras matérias a gente tira na revisão. Ou está claro para vocês do que foi explicado? Na próxima semana vai ser revisão de tudo que você deu, tipo assim, então Isso aí. Pessoal, então tá. Oi, Tainá, falei, acho que com os exemplos. Beleza. E quando não ficar claro também o exemplo que eu dei, vocês podem perguntar, tá? Caraca, acho que eu quebrei o webcam aqui. Foi. Professor, Oi. só uma dúvida. No caso lá do exemplo do João e da Maria, o João, ele ficou, no caso, não ficou tão favorecido como os outros. Ele não tem a opção de não querer essa mudança, né? Assim, Ou tem? então, uma norma, no caso desse exemplo específico, essa intervenção estatal, como a maioria delas, foi compulsória, né? Então, ele não teve, nesse exemplo específico, não teve oportunidade de participar ou não dessa mudança. Provavelmente ele optaria por não participar pelo fato de ele ter saído prejudicado, né? Então, eu tentei simular uma situação prática da realidade, né? Porque quando o Estado ele faz uma intervenção na economia, ele não pergunta, às vezes, se você quer ou não, individualmente, né? Isso é simplesmente imposto pela atuação do Estado, tá? Então, nesse caso, ele foi obrigado a aceitar essa intervenção hipotética, tá? Foi quem que me perguntou? Entendi, obrigada. Foi quem que me perguntou? Ruth, Ah, Ruth, beleza. obrigada. Nada. Pessoal, mais alguma dúvida a respeito do que nós conversamos? Novamente, né? A gente vai falar sobre isso no na nossa revisão. Bom, pessoal, se não houver outras dúvidas, já tirei aqui o print da presença, tá? Então, por hoje, estão liberados
Faço novamente os votos aí de saúde para vocês, tomem os cuidados necessários para ninguém se adoecer, não adoecer a família, tá bom? E nós nos falamos na semana que vem. Beleza? Tá bom, professor? Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado pela participação de vocês. Professor, Boa noite, boa noite. boa noite. É que minha internet aqui tá caindo toda hora. O senhor conseguiu tirar print aí da presença minha quando eu estava aqui? Peraí, que eu já fechei aqui. Deixa eu olhar. Tá bom.